Amados irmãos, povo de Deus, muito bom dia na santa paz de Cristo Jesus. Manhã de sábado, hoje dia 25 de outubro de 2025 também. Que a graça do Senhor, que a alegria do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre as famílias, os vossos lares sejam abençoados. Não esquecendo que nesse final de semana você deve ter um compromisso com o Senhor. Se durante a semana não conseguisse ir na casa de Deus, que é tão necessário estar lá, e você não foi, vá neste final de semana. Se você quiser estar junto comigo aqui na cidade de Itajaí, eu estou na rua João Ladislau Tabalipa, 185. É na região portuária da cidade, quase no centro da cidade. Coloca lá no GPS, rua João Ladislau Tabalipa, 185. Você vai nos achar. Um lugar onde você vai ouvir a bendita palavra do Senhor. Nossos cultos iniciam às 19 horas, no sábado e no domingo, 28º encontro da nossa juventude. Seja muito bem-vindo e abençoado. Amados irmãos, sempre falamos e vamos continuar falando os conselhos de Deus. Não tem outra saída. Não tem como você mudar a mensagem ou começar a copiar mensagem de alguém que prega outras coisas hoje, tantas coisas que são ditas, anunciadas, que nós não éramos ou não somos acostumados a ouvir ou transmitir mensagens assim. Mensagens diferentes, mensagens que você ouve de um, escuta de outro, até nos gestos, em tudo, na fala, imitando sempre um ou outro. Nós temos que ser o que nós somos. Paulo disse, eu sou o que sou. Mas Cristo Jesus, irmãos, Ele é o nosso mestre e Ele tem os seus discípulos aqui. Nada mais belo nesta vida do que ser discípulo do Senhor, um aluno do Senhor e aprender com Ele todos os dias. O Jesus contando no capítulo 15 do Santo Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 11, nós vamos ver lá a parábola do filho pródigo. É uma parábola tão clara essa aqui, irmãos, que eu quando leio essa parábola, um quadro se forma na minha imaginação e eu vejo esse quadro, um pai que tinha 2 filhos, um fazendeiro rico, próspero, tinha muitos empregados. Um filho, o mais novo, resolveu. Isto talvez, com certeza, não foi de um dia para o outro. Ele já vinha fazendo esses planos há muito tempo, de ir embora, vou embora daqui. Não gosto mais desse lugar, não quero mais estar aqui. Com certeza ele tinha um aposento bom, uma boa cama, alimentação de primeira, uma mãe querida, um irmão, amigos, tinha tudo. Mas ele insistiu. E não adiantou, com certeza, o pai aconselhar, dizendo, filho, o que você está pensando que é este mundo? Para onde você vai? O que você vai fazer? Eu vou viver minha vida, com certeza, com certeza. Pegou aquela fortuna e saiu gastando. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. E ele foi gastando na orgia e nos prazeres da carne, até chegar num país, numa terra distante, diz aqui a palavra, aonde ele começou a passar fome. E lá tinha fome naquele lugar. Estava passando por uma situação difícil aquela nação. E ele foi pedir emprego. Encostou-se na casa de um fazendeiro e contou a história dele. Mas quem vai acreditar agora num andarilho maltrapilho, mal cheiroso, dizendo que era filho de um príncipe, veio de uma outra região, de uma outra cidade? O fazendeiro com certeza não acreditou. Bom, se você quiser, eu tenho aí, eu crio porcos, se você quer ir para lá tem alguns já trabalhando,
vai para lá trabalhar. E lá ele começou a padecer fome. Nem a comida que os porcos comiam era permitido ele comer. Irmãos, e foi lá que ele caiu em si. No versículo de número 17 desse capítulo 15 de Lucas diz: caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Que tristeza, meu irmão. A pessoa só percebe que um dia foi feliz e abençoado quando perde tudo. Quando se afasta do Salvador, imagina eu e você, meu irmão, minha irmã, estamos tão felizes com o Senhor, apesar das lutas e aflições, nós estamos alegres, sentimos a presença dEle, estamos na casa do Pai, temos tudo o que nós precisamos, falamos com Ele todos os dias, e Ele fala conosco, nos sustenta com o melhor dessa terra, como disse o profeta Isaías, com o pão do céu, com a sua bendita palavra, nos revela a palavra. E ele tomou essa decisão, dizendo: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. Olha, ele reconhecendo o pecado. Contra o céu e contra ti, meu pai. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um qualquer. Mas o pai não fez assim. O pai estava ansioso, esperando a volta daquele filho que tinha se ido. Imagine, irmãos, por mais que um filho te faça ou nos faça mal, mas ele é nosso filho. Foi aquele meninozinho, aquela menina que nós pegamos nos braços e acalentamos desde pequeninhos, sustentamos, amamos, cresceu, adolescência, e de repente fica rebelde contra o pai, contra a mãe, contra a casa e se vai. E na casa de Deus é a mesma coisa, irmãos. Quantos que se vão, desaparecem, não dão notícia, não dizem nem assim: até logo, meu irmão, adeus, eu estou indo embora. Não, desaparecem. Outro dia eu contei aqui para os irmãos, faz uns 15 dias, que um moço me chamou no celular, numa chamada de celular, bem cedo, quando ele calculou que eu ia levantar para gravar a mensagem. Ele congregou conosco por algum tempo, batizou nas águas, era feliz na casa do Senhor. E de repente ele desapareceu. Não adiantou alguém chamar de volta, eu ligava, ele não respondia. Mas as mensagens eu nunca deixei de mandar para ele, todos os dias. Há quase 2 anos, todos os dias. E eu vi que ele abria a mensagem todos os dias. E às vezes, olá, João, como vai? Onde é que você está? Não respondia, calou-se. Mas o Espírito Santo começou a falar com ele quando ele estava lá num poço profundo, no abismo. E ele lembrou, naquela manhã, ele disse: irmão Fernando, por favor, ore por mim agora, eu quero me reconciliar. E eu fiz isso de manhã, antes de gravar para os irmãos, depois eu contei aqui. E ele voltou para a casa do Senhor. Ontem à noite ainda, eu conversando com ele, os olhos dele, o rosto brilha, a fala dele, a convicção dele que voltou para o lugar certo. Falei: João, desembaraçou tudo, João? Ele disse: sim, pastor, estou livre para servir ao Senhor. Então, amado irmão, sempre é tempo de cair em si. O que aconteceu com esse moço que estou falando? Caiu em si. Ele pensa que o mundo é tudo, não é não, meu irmão. Só traz desgraça, só traz desabores, só traz aflição. Caia em si. Aonde você anda? Aonde você está? Aonde está a tua família? Aonde está aqueles irmãos que você congregava com eles e te amavam? Você cantava junto, você adorava o Deus vivo junto, tocava lá na orquestra,
cantava lá no grupo com os jovens, cantava no coral, era bem-vindo sempre. E de repente, por razões que você acha que tinha razão para isso, mas que não existem, foi o inimigo que colocou esse tropeço no teu caminho e você deixou todo mundo. Volte para o Senhor. Tome essa decisão. Caia em si, em todos os lugares da terra, aonde você está me ouvindo. O inimigo está agindo, ele não para nunca, mas o Espírito Santo continua também. Esse moço aqui da parábola do filho pródigo, ele foi para uma terra distante, onde havia muita fome, miséria, mas lá o Espírito Santo colocou na mente dele: diga para ti mesmo, moço, levantar-me-ei e hei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um jornaleiro. Mas não foi assim que ele foi tratado. O pai saudoso, que estava com muita saudade, quando viu o filho, abraçou, beijou e disse para os familiares e para o irmão dele mais velho, que a princípio não entendeu: esse teu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado, vamos nos alegrar com isso. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Permaneça no Senhor e com os teus ouvidos abertos, porque a qualquer momento o Senhor vai falar contigo e tu vais cair em si e voltar para a casa do Pai.